minha família de joelhos buscando a face de Deus. Dia 9. Pais de fé. É comum um homem de Deus alcançar sucesso porque teve pais de fé. Esse foi o caso de Moisés. Ele é considerado dos grandes homens de todos os tempos. Porém, nunca poderia ter se tornado a pessoa que foi sem a oração e a fé de seus pais. A Bíblia diz: pela fé, Moisés, assim que nasceu, foi escondido por seus pais durante 3 meses, pois viram que o menino era belo e não temeram o decreto do rei. Hebreus 11, 23. Muitas características se destacam na fé dos pais de Moisés. Primeiro, eles reconheceram o plano de Deus para a vida do seu filho e se recusaram a olhar para as circunstâncias que os cercavam. Eles viram que o menino era formoso. Havia algo de especial nele e os pais sabiam. Moisés cresceria para se tornar o maior líder de toda a história hebreia. Toda a grande obra que Moisés realizou teve origem na fé de seus pais. Eles se firmaram nela, acreditando que Deus tinha um plano para a vida do seu filho. Portanto, viram pela fé. Como seguidores de Cristo, devemos andar e viver pela fé. A fé nos capacita a ver além das circunstâncias, a ver o propósito de Deus para os nossos filhos. A cena era trágica e horrível. Os bebês eram assassinados sem misericórdia, mas os pais de Moisés se recusaram a sucumbir ao medo. Pelo contrário, esconderam o bebê por 3 meses e depois o colocaram no rio Nilo, infestado de crocodilos. Vivemos em meio a uma geração na qual os filhos enfrentam as circunstâncias severas. O poderoso efeito negativo da mídia sobre a vida deles é incrível. As drogas estão se espalhando, a gravidez de adolescentes está disparando. O vírus HIV está matando os jovens tanto quanto os soldados mataram os bebês hebreus. Mas nós, pais cristãos, não precisamos ter medo. Pelo contrário, devemos viver pela fé no Deus Todo-Poderoso. Podemos olhar para o céu e ver o plano de Deus para os nossos filhos. Contudo, não devemos ficar esperando sentados, dizendo: Deus, confiamos em Ti, salva nossos filhos. Os pais de Moisés não ficaram parados. Eles construíram uma cesta e a cobriram com betume e piche. Deixaram essa cesta e o bebê aos cuidados do Senhor. Eles fizeram a parte dele. Deus fez a dele. A parte de Deus foi milagrosa. A parte deles foi de trabalho árduo. Mas eles arriscaram e confiaram o bebê a Deus. Deus pegou a criança e a tornou parte da realeza. Eles a colocaram no rio e Deus a colocou no palácio de Faraó. Eles clamaram, Deus respondeu. Oremos para que os pais não tenham medo, mas sejam pais de fé, que fazem sua parte e confiam em Deus para fazer a parte dele. Devocional para as crianças. Crianças em oração. Os papais e as mamães possuem uma grande responsabilidade que nem sempre entendemos muito bem: cuidar dos filhos. Já parou para pensar quanta coisa eles fazem para você e por você? Sem dúvida, a mais importante é ensinarem o que a Bíblia orienta e a melhor forma de servirmos a Deus. Quando fazem isso, estão não apenas cuidando da sua vida aqui neste mundo, mas para toda a eternidade. Talvez você nem consiga entender direito isso hoje, mas um dia tudo ficará mais fácil de compreender. Hoje quero desafiar você a orar junto com seu pai ou sua mãe. Pegue na mão deles e agradeça a Deus pelos pais que você tem. Talvez não sejam perfeitos, mas eles são preciosos na sua vida. Ore por eles, pedindo a Deus que os ajude a serem bons pais para você e seus irmãos, se os tiver.